Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 38 do livro do Gênesis abre como que um parênteses na história de José, para falar sobre aquilo que aconteceu com Judá e sua nora Tamar. Começa dizendo assim: naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Viu ali a filha de um cananeu, então uma mulher cananeia, estrangeira. Ela se incorpora a Israel, isto é, ao povo escolhido de Deus, pelo matrimônio com Judá. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho, que chamou Sela. Judá estava em Casibe, na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Pelo nome Tamar, se supõe que ela também seja cananeia. Escolheu para o seu primogênito uma mulher da mesma raça da sua mãe. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. O autor sagrado reserva aqui a si o direito de não dizer no que exatamente era mau aos olhos do Senhor. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Levirato vem de levir, que significa cunhado. Então cumpre o teu dever de cunhado. No que consistia exatamente este levirato, este dever de cunhado? Se uma mulher ficasse viúva, um parente próximo do seu marido falecido teria que tomá-la como sua esposa. E, consequentemente, se ela não tivesse filhos, o primeiro filho que tivesse seria considerado do marido já falecido. Esta, embora pareça estranha a nós, é uma lei humanitária para não extinguir o nome do marido falecido e garantir que a viúva não fique sem lar. Porque imagine você, naquele tempo, a mulher não tinha uma independência social e econômica. Ela precisava do marido para ter um mínimo de dignidade. Não podia trabalhar de forma remunerada ao ponto de garantir o seu próprio sustento, mas apenas para ajudar o seu marido. Assim, precisava de um casamento para poder viver com dignidade. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão, para não dar a ele posteridade. Maculava-se por terra, isto é, praticava aquilo que popularmente se chama coito. Então, tinha um vício sexual, mas não foi exatamente por este vício sexual de coibir a vida que ele foi punido de morte, mas sim porque, coibindo a vida por meio do coito, deste vício sexual, ele praticava uma injustiça contra a viúva e também uma falta de solidariedade para com o irmão falecido. Não garantia uma posteridade ao irmão e também não garantia à viúva que tivesse um filho, porque na ausência de quem se casar com ela, se ficasse viúva novamente, o filho cuidaria de sua mãe. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Sela
ainda era um adolescente. Então, ele faz esta proposta a ela. Ele podia ter despedido Tamar sem fazer tal proposta, para que ela simplesmente voltasse ao seu povo, desobrigando-a de qualquer compromisso com Israel, o povo ao qual ela passou a pertencer pelo primeiro matrimônio. Mas, ao fazer com que ela permaneça ligada de alguma forma ao povo de Israel, ele despede-a de modo cruel, porque assim ela não poderia se casar com alguém do seu povo, mas teria que voltar para a casa do seu pai, guardando-se até que Judá desse novas recomendações. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. O motivo pelo qual Judá então mandou Tamar para a casa paterna não foi para esperar que seu filho mais novo crescesse. Foi com medo de que ele também viesse a morrer, querendo poupar, e preste atenção nesta palavra, poupar a vida de seu filho. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tana para a tosquia de suas ovelhas, com seu amigo Ira, o Odolamita, e foi notificado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tana para a tosquia de suas ovelhas. Depôs ela os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu, e assim disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tana, pois via que Sela tinha crescido, e não lhe tinham dado por mulher. Tirou suas vestes de viúva, porque durante todo este tempo ela foi fiel àquele compromisso que nem bem assumiu com Judá, mas que Judá impôs a ela, de esperar pelo filho mais novo de Judá, isto é, por Sela. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho, para pagar pelo seu serviço. Judá pensa que desta forma estará pagando por um serviço prestado por uma prostituta, mas na verdade ele estará pagando uma dívida capital, a dívida de não ter dado seu filho mais novo, Sela, como esposo a Tamar. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Que penhor queres que eu te dê? Uma garantia aos olhos de Judá de que o cabrito seria enviado. Mas Tamar tinha uma outra intenção, a intenção de que a justiça fosse feita. Judá julga deixar uns penhores que seriam então recuperáveis, assim que enviasse o cabrito àquela mulher. Mas, pelo contrário, grava definitivamente seu selo nos filhos que Tamar irá gerar dele. Porque quais foram os penhores que ele deixou? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Teu anel. O anel trazia a insígnia daquela família. Tanto assim que quando uma carta era enviada, você sabe disso, ela era selada com um pingo de vela e a marca do anel sobre aquele pingo de vela, mostrando a origem daquela carta, de que família ela procede. Então, o selo identificava a família. Na verdade, Judá, quando deixa seu anel,
Ele deixa mais do que isso. Ao unir-se àquela mulher, deixa sua marca no seio dela, deixa sua marca nos filhos que ela vai gerar dele. Ele os entregou, em seguida aproximou-se dela, e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou o seu véu e retomou os seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Guarde ela o meu penhor, não o anel que ele havia entregue a ela até mandar o cabrito, mas, como disse, o filho em seu seio. Porque o filho lembra ao pai, porque o filho traz a semelhança de seu pai. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. Que ela seja queimada, porque cabia ao pai da família dos filhos falecidos, então, contra os quais a mulher havia pecado, sentenciar e condenar à execução pelo adultério. E, enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebi do homem a quem pertence isto. Examina bem, juntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. Mais justa do que eu. Veja, Judá queria conservar a vida de seu filho, e depois, em contrapartida, ele quase condena à morte aquela que era a portadora da vida em seu seio, da vida que seria atribuída ao filho de Judá. Então, Judá quase comete um delito por coibir a vida, isto é, matando a mãe, os filhos também morreriam. A vida não é conservada quando simplesmente o filho é poupado, como disse lá atrás. Ao poupar Sela de se unir a Tamar, ele imaginava que salvaria a vida do filho, conservaria a vida, mas a vida, pelo contrário, é conservada quando ela é comunicada. E foi isso que Judá fez. Sem saber, comunicou a vida. Aquela mulher tornou-se grávida dele. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. 2 gêmeos, porque, em certo sentido, Judá cumpriu o dever do levirato. Sendo pai de seus filhos, então parente, cumpriu o dever do levirato. E cumpriu em favor dos 2, porque ela tornou-se grávida de gêmeos. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe Farés. Em seguida veio seu irmão,
com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 39 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.